Então vamos lá, nós estamos numa série de mensagens bíblicas expositivas no Evangelho de Marcos. Então quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 1. Nós estamos expondo o Evangelho segundo Marcos, estamos no capítulo 1 e hoje nós faremos a leitura do versículo 29 até o versículo 34. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aí o texto da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor iluminação para compreendermos então essa passagem das Escrituras. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por tua palavra maravilhosa que acabamos de ler, inspirada, autoritativa para nossas vidas, palavra de vida eterna, alimento para a nossa alma, para o nosso coração. E pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos ilumine a mente, o coração, nos abra o coração para que possamos entender, aprender e praticar esses preciosos ensinamentos da tua palavra a respeito do teu Filho Jesus Cristo. Abra a nossa mente, usa este teu servo que precisa de ti para ministrar a palavra com fidelidade. Usa a minha vida, edifica o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui nesta noite, trazendo entendimento, conforto, consolo, consolação, direção, que o Senhor faça a obra que o Senhor tem para fazer nesta noite. Nós te bendizemos porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos trouxe até aqui nesta noite para ouvir também a tua preciosa palavra, que é mais doce do que o mel, que dá sabedoria ao simples, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Então, Senhor, pedimos humildemente, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto nas mensagens anteriores que esse evangelho foi escrito por Marcos ou João Marcos para os primeiros leitores deste evangelho eram em sua maioria gentios, e ele escreve esse evangelho com o propósito de mostrar, de apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, ensinando que aquele homem, aquele simples carpinteiro que andou naquela região da Judéia, Galileia, aqui, por exemplo, em Cafarnaum, e formou discípulos e teve seguidores, na verdade, não era apenas um homem simples, um homem sábio, um grande líder, não apenas isso, mas era o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e veio com a missão de resgatar o povo dele dos pecados, salvá-los do pecado, do inferno, do poder do diabo. E esse evangelho de Marcos, ele apresenta a grandeza de Cristo e a sua autoridade máxima sobre toda a criação, sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre os demônios. Nós vamos ver hoje aqui, mais uma vez, e essa é a pregação. O primeiro versículo do Evangelho diz assim:
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, essa é a boa notícia, a grande notícia, o Evangelho, a notícia mais importante que alguém poderá ouvir, que é que o Filho de Deus veio para executar o plano de salvação, para vir buscar as ovelhas perdidas do Senhor, para salvá-las. E ele veio, pregou o Evangelho, a mensagem do reino de Deus, foi morto naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou e depois comissionou, enviou os seus discípulos, os seus apóstolos, para fazer discípulo em todas as nações. No texto passado, que nós vimos na última exposição, nós vimos que o Senhor Jesus, e vocês podem voltar a alguns versículos, o Senhor Jesus, ele chega em Cafarnaum, no versículo 21, e ele entra numa sinagoga no sábado, e ali o clima é de total admiração, de total assombro, porque ele ensina com toda a autoridade, não como os escribas, mas com toda a autoridade, porque afinal de contas ele é a própria verdade, e ele é a própria autoridade para falar a respeito da palavra do Pai, e ele ensina com autoridade, com poder, com graça, e alcança e atinge o coração dos seus ouvintes. E depois vocês viram, e o texto nos mostra, que naquela mesma ocasião, um homem possesso de espírito imundo se apresenta ali para tentar atrapalhar o ensinamento, reconhecendo que Jesus era homem, era Deus e era também um juiz, não é? Ele diz assim o texto bíblico, vieste para perder-nos, ou seja, vieste aqui para nos destruir, e o Senhor Jesus manda aquele demônio se calar e expulsa aquele demônio daquele homem, e aquele homem fica liberto, fica totalmente restaurado dessa opressão, dessa coisa terrível, dessa escravidão demoníaca. E o texto é interessante, que mais uma vez o povo se admira, mais uma vez o povo fica admirado diante da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ora, naquela época havia expulsão de demônios também. Os judeus faziam isso e eram rituais demoradíssimos, cheios de rezas, citações e tudo mais. E o Senhor Jesus, com uma só palavra, expulsa aquele demônio e liberta aquele homem. Então, o clima aqui é de total admiração. Agora, o texto que nós lemos, o versículo 29, diz que eles saindo da sinagoga, então, imediatamente, o dia foi cheio, de manhã cedo foi para a sinagoga, ensinou com autoridade, expeliu um demônio, e saindo da sinagoga, eles foram então direto para a casa de Pedro. Então, vocês podem perceber, o versículo 29 diz assim, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então, Tiago e João eram irmãos, Simão e André eram outra dupla de irmãos, tinham eles uma empresa de pesca, foram os primeiros discípulos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, e saindo da sinagoga, eles foram diretamente para a casa de Pedro, para a casa de Simão. André morava com ele. O que estava acontecendo ali na casa de Pedro? A sogra de Pedro estava muito doente. A sogra de Pedro estava agonizando de dor, ela estava enfrentando um perigo de morte, uma doença muito séria. Tanto é que o Evangelho de Marcos, quando escreve a respeito deste mesmo episódio, lá no capítulo 8, diz que ela estava ardendo em febre. Lucas, que é um médico, né, ele escreve com mais cuidado a respeito de enfermidades, ele diz assim, capítulo 4, versículo 38, que ela estava com febre muito alta. Então, ela estava queimando de febre. E nós sabemos aí, os estudiosos mostram que naquela região era, e até hoje ainda é, infelizmente, muito comum malária. Então, possivelmente, a sogra de Pedro, né, o texto aqui não diz o nome dela, mas demonstra que ela estava realmente numa situação de desespero. Pedro estava aflito, André também, a situação era uma situação de muita dificuldade. Versículo 30,
a sogra de Simão achava-se acamada. Em um outro texto diz assim, prostrada, né? Então ela estava realmente numa situação de humilhação, de dor, de perigo, uma situação muito difícil, com muita febre, e falaram a respeito dela para Jesus. Então, ora, que coisa impressionante. O Senhor Jesus, ele não se importa de ir num lugar sigiloso, na casa de alguém, para curar uma mulher enferma. Ele fez algo público lá na sinagoga. Ele ensinou com toda a autoridade, expeliu o demônio, e as pessoas se maravilhavam, e a fama dele se espalhava cada vez mais. Mas ele não quer apenas, ele não se importa com holofotes. Ele também vai na casa, vai na privacidade, vai naquele cantinho ali e acolhe aquela mulher e tem compaixão daquela mulher e cura aquela mulher com o seu poder. Ele tem autoridade sobre as doenças. Ele se importa com os dilemas da família. Ele se importa com as situações de dificuldades que a família enfrenta, que os seus discípulos enfrentam e agonizam. Ele se importa com isso. Não está fora do cuidado pastoral, do pastor das nossas almas, os dilemas que nós passamos, a sogra que está doente, as pessoas que estão na nossa casa, doentes e cada dia mais doentes, e trazendo os conflitos que são naturais de tudo isso, as lutas que enfrentamos por causa de doença, por causa das dificuldades que as pessoas passam nesse mundo caído, afetado pelo pecado. E o Senhor Jesus, ele não está indiferente a isso. Ele se importa. Falaram a respeito dela e ele foi até lá. E é interessante, irmãos, esse aqui talvez seja o mais breve relato de um milagre de cura que Jesus praticou, realizou. Então, são apenas alguns pequenos versículos mostrando a demonstração do poder de Cristo sobre as enfermidades. A sogra de Simão achava-se acamada. Versículo 31 diz assim: então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. É interessante esse texto. Essa mulher era uma mulher guerreira, uma trabalhadora, ela era uma mulher gigante. Tanto é que, imediatamente após a cura, ela foi logo trabalhar, servir, fazer ali um alimento, talvez. Então, se ela estava acamada, e é isso que o texto quer dizer, é porque realmente ela estava muito doente. Se não fosse assim, ela estaria fazendo alguma coisa, cuidando dos visitantes que estavam ali, cuidando daquele homem famoso. A fama dele já percorria as ruas, a comunidade, mas de fato ela estava acamada, com muita febre. E Jesus toma ela pelas mãos e a febre vai embora. E a cura é verdadeira, a cura é imediata, a cura é perfeita e ela passa imediatamente a servir. Alguns ensinamentos que nós podemos pensar aqui nesse texto para as nossas vidas. O primeiro ensinamento, que é muito claro nesse texto, é a compaixão de Cristo. O primeiro ensinamento que nós precisamos perceber e nos apegar e aplicar isso, e nos abraçar a esta verdade, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, é o Deus de compaixão, que se compadece da nossa miséria, que se compadece da nossa dor, que se compadece dos dilemas que nós passamos, dos nossos parentes que estão enfermos dentro da nossa casa. Ele se compadece. Ele se compadece da nossa doença. Ele se compadece das nossas lutas que passamos, da nossa falta de dinheiro, da nossa falta, dos perigos que nos cercam, da nossa ansiedade, da nossa depressão. Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Irmãos, aquela mulher morava com o genro. Sabe o que isso quer dizer? Que era viúva. E se tinha uma coisa difícil naquele tempo, era ser mulher e ainda mais viúva. E ele se compadece da mulher e vai lá e toma pela mão, porque ela tem dignidade, por ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e ele
cura aquela mulher, e ele se compadece daquela mulher que socialmente podia ser desprezada. Jesus se compadece das pessoas que são desprezadas, das pessoas que nada são, das pessoas que não, entre aspas, não têm valor para os outros. Então, aos olhos das pessoas pode ser lixo, mas aos olhos de Cristo é um tesouro. E ele se compadece, e ele vai lá e cura, e ele abençoa. Esse é o nosso Senhor, rico em compaixão, que se compadece daqueles que sofrem, se compadece daqueles que estão doentes. E eles falaram a respeito dela para ele. Isso aqui é muito bonito de pensar. Será que nós estamos falando a respeito das nossas lutas para Jesus? Será que nós estamos colocando as coisas que nos afligem, que nos afetam, que nos entristecem, que nos ameaçam, que nos amedrontam? Será que nós estamos falando a respeito dessas coisas para Cristo, levando a Ele em oração humilde, clamando, pedindo socorro, auxílio? Será que nós estamos levando as pessoas que nós amamos, que estão também padecendo, que estão sofrendo, levando até Ele, falando a respeito delas para Ele? Temos tido esse cuidado de apresentar nossas vidas, a nossa casa para o Senhor em oração e clamar pelo auxílio desse Deus misericordioso que é rico em misericórdia, em compaixão e se compadece da nossa dor. Jesus se compadece da sua dor, da luta que você está passando. Com certeza, Jesus se compadece. Ele é soberano. Ele é soberano. Muitas vezes, nos planos soberanos de Deus, Ele nos permite passar por essas provações e às vezes a solução não vem, né? Parece não chegar. Mas é porque com isso Ele quer que a nossa, creio eu, né? Que a nossa comunhão não seja apenas na sinagoga, seja também dentro da nossa casa. E às vezes a nossa vida cristã é uma vida de eclesia, é uma vida aqui no culto, e a gente não leva Jesus para a nossa casa depois. E às vezes Ele nos permite passar por esses momentos de turbulência e às vezes de profunda dor, para que nós possamos lembrar atentamente que precisamos falar a respeito disso com Ele e precisamos que Ele vá até a nossa casa. Nós precisamos disso. Não é Ele quem precisa. Nós que precisamos disso. Meus irmãos, o texto é lindo. O texto é emocionante. Vocês percebem que aquela mulher começa a servir a Jesus Cristo. Curada, começa a trabalhar para servir. Ela começa a se dedicar a Ele, né? E aí o que acontece? À tarde, presta atenção. Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então, o que aconteceu na sinagoga? Um endemoniado. O que aconteceu na casa de Pedro? Uma mulher enferma. As pessoas ficaram sabendo disso e o que fizeram? Vamos levar todos os enfermos e todos os endemoniados, e correram para lá. E aquela multidão foi chegando e levando essas situações para Ele. E aí o texto é interessante porque diz assim, à tarde. Alguém poderia dizer, peraí, mas por que não logo de manhã, já que Ele estava na sinagoga de manhã? Porque, meus irmãos, dentro do legalismo farisaico daqueles dias do judaísmo, por exemplo, se alguém pegasse um enfermo e carregasse até onde Jesus estava no sábado, implicaria em trabalhar no sábado. Não podia carregar um enfermo até Jesus, porque seria quebra do sábado, do dia de descanso. E essa era a religião legalista, cheia de normas, de leis, de tradições humanas, que sobrecarregavam as pessoas, que oprimiam as pessoas. E é por isso que elas esperam acabar o dia, o sabá, o dia de descanso, para pegar os enfermos e ir até Cristo, para pegar os endemoniados e levar até Cristo. E então o texto nos mostra que Jesus, olha, vejam, por favor, percebam a compaixão
do Filho de Deus. Não há cansaço para ele. Ele está desde de manhã cedo trabalhando, ele está pregando, ele está visitando uma mulher enferma, mas ele não está cansado, ele não se cansa, porque ele sabe que a fome do coração humano, a necessidade do ser humano não pode esperar. E ele começa a trabalhar. A versículo 33 diz assim, que toda a cidade estava reunida à porta, e versículo 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Jesus começa a curar, e Jesus começa a expelir demônios, e não permitindo que os demônios falassem a respeito dele. Isso aqui é muito interessante, uma lição para nós. É verdade que demônios podem provocar doenças, sem sombra de dúvidas. Mas percebam o cuidado do evangelista. Percebam o cuidado de Marcos em nos mostrar que nem tudo é demônio. Estavam pessoas enfermas e pessoas endemoniadas. Nem tudo é demônio, e precisa entender isso com carinho. Tem pessoas que estão realmente doentes, e servos e servas do Senhor passam por doenças, passam por aflições, e elas precisam ser curadas. Mas muitos outros por aí estão debaixo da opressão do diabo mesmo, dos demônios, e são escravos, estão cativos a essas entidades, porque se metem nesse mundo de paganismo, de idolatria, de prostituição, e os seus corações estão lotados de demônios. Mas a gente precisa deixar muito claro que tem coisas que são problemas de saúde mesmo, que precisa de cura e não de libertação. E o Senhor Jesus cura, e o Senhor Jesus expele, cheio de compaixão, e trabalha o dia inteiro curando, livrando e libertando aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. E é interessante que Pedro, mais tarde, lá em Atos capítulo 10, vai falar na casa de Cornélio, que era um gentil, a respeito do ministério de Cristo. Eu vou ler para vocês. Abra sua Bíblia também, Atos capítulo 10, versículo 37 e 38. Atos capítulo 10, versículos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Pedro está ensinando a Cornélio o que aconteceu naqueles dias que Marcos está relatando. Jesus, depois do batismo, começa o trabalho, e ele veio para libertar pessoas da opressão do diabo. É isso que o texto diz. E ele, então, expeliu demônios e libertou muitas milhares de pessoas. Meus irmãos, quero concluir fazendo algumas aplicações, reforçando algumas coisas, para que a gente possa sair daqui hoje e isso possa ficar inculcado no nosso coração, na nossa mente. Ouçam com atenção, pensem comigo, por favor. Adorem ao Senhor Jesus, que é rico em compaixão. Se prostrem diante dele. Levem suas causas diante dele. Levem os enfermos a ele. Levem a ele as pessoas que estão aí debaixo dessa podridão demoníaca, dessa opressão. Levem. Mas para isso nós precisamos também desenvolver no nosso coração compaixão pelos doentes. Compaixão por aqueles que estão doentes na nossa casa, na igreja. Falar
deles para Jesus, a respeito deles para o Messias, para o Salvador. Fazer conhecido, como diz lá em Filipenses, os dilemas do coração humano, o sofrimento das pessoas que nos cercam, dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos, da igreja, dos membros da igreja, fazer conhecido diante do Senhor homens e mulheres, servos e servas de oração, clamando ao Deus que é a nossa salvação, é a solução da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que é o nosso pastor e que se compadece de nós. Acreditem nisso, mas jamais esqueçam que Ele é soberano. Jamais esqueçam que Ele tem o tempo dele, não é o nosso. Enquanto isso, façamos o que Pedro nos recomenda lá na sua primeira carta. Ele diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Então, o nosso papel é nos humilhar, o nosso papel não é agendar a cura de Deus. Tem gente que faz isso, né? Igrejas promovem o dia da libertação como se pudessem agendar o agir de Deus. Não é nosso papel isso. Esse cristianismo não é bíblico. O nosso papel é buscar a Deus, a Cristo nas nossas lutas, sim, mas esperar tão somente no seu cuidado soberano. E Ele é justo e santo em todos os seus caminhos. Por uma só palavra, Ele remove todo o embaraço, a doença. Mas nós devemos esperar, confiar nele. Será que a sua fé resiste? Será que você está disposto a perseverar com humildade, esperando nele? Será que você está disposto a se manter fiel ao Senhor, mesmo nas tempestades da vida, mesmo nas lutas que Ele nos permite passar? Porque essas lutas são para nós provações, para provar o nosso coração e ver se a nossa fé é genuína. Então, nessas lutas, o Senhor Jesus, que é cheio de compaixão, Ele nos sustenta, Ele tem cuidado de nós, para que a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, possa se manifestar nesse mundo, glorificando a Ele, servindo a Ele com alegria, nos submetendo debaixo da sua poderosa mão, com paciência, com perseverança. Preciso falar uma coisa também aos irmãos com relação à batalha espiritual. É uma opinião nossa. Nós não acreditamos que pessoas que têm o Espírito Santo morando no coração, ou seja, pessoas que se converteram, que foram regeneradas, que nasceram de novo, que entregaram seus corações e suas vidas a Cristo, que tem o Espírito Santo os selando, habitando neles, os enchendo. Nós não acreditamos que pessoas assim podem ser possuídas pelo diabo. Não acreditamos que o crente verdadeiro, genuíno, novo, que verdadeiramente nasceu de novo, possa ser endemoninhado. Nós não acreditamos nisso. Mas, ouçam com atenção, nós acreditamos que a igreja enfrenta uma tremenda batalha espiritual. Nós acreditamos que, mesmo que o diabo não possa nos possuir, porque essa casa não está vazia, é morada de Deus, mas ele pode nos perturbar, e ele nos odeia, e ele nos ataca, e ele tenta nos afligir, ele tenta atrapalhar a nossa caminhada. Irmãos, é bem verdade que Jesus veio para destruir as obras do diabo, mas dentro dos planos soberanos de Deus, Deus ainda permite que ele esteja aqui, perturbando, atrapalhando, ferindo, atacando a igreja, atacando os cristãos. Por isso, meus irmãos, a palavra pastoral nesse sentido, ouçam com atenção o que Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 6. Ouçam com atenção, ouçam com muita atenção, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o diabo não pode nos possuir, mas ele pode colocar cilada no nosso caminho, e ele faz isso, e ele está arrebentando muito cristão que está caindo nas armadilhas do diabo, e se desviando dos caminhos do Senhor, dos caminhos da verdade. Vigiem e orem. Não podemos exaltar o poder do diabo como alguns preferem. Nós não vamos fazer isso. Como se ele fosse equiparado a Deus. Como se essa batalha estivesse empatada. Não faremos isso. Mas também subestimar, desprezar a ação demoníaca neste mundo, isso também não é bíblico. Nós não estamos aqui num parque de diversões. E nossas famílias enfrentam ataques. Nós enfrentamos uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Então, como vencer isso, meu Deus do céu? O texto é claro. Nós precisamos nos revestir da armadura daquele que mandou calar e que expeliu, porque eles não podem contra ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos o Filho de Deus conosco. Não precisamos também viver um terrorismo evangelical. Nós simplesmente precisamos confiar no Senhor, nos alimentar dele, da sua palavra, nos revestir da armadura dele, clamar a ele, depender dele, nos humilhar diante dele, porque se nós nos humilharmos diante dele, o diabo fugirá de nós. Irmãos, o texto diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, vença, mas continue firme. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Então, nós vivemos num contexto de batalha espiritual. E nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes, a impressão que dá é que a gente não acredita que o diabo existe. Eu estou falando eu estou generalizando, por favor. Mas a pouca vigilância, a pouca oração, não há dependência de Deus, não há compaixão, e a gente se perde, a gente vai entrando numa frieza, a gente vai entrando numa religião humana, sem Cristo. Um cristianismo sem Cristo. E o nosso coração fica endurecido, e aí a gente começa a fazer as coisas só por tradição, daqui a pouco não há mais adoração, não há amor, não há mais serviço, e o diabo já arrebentou. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Eu sei, é pesado vocês ouvirem isso, mas é um alerta em amor, para que nós possamos estar atentos na nossa peregrinação aqui neste mundo. Mas eu insisto, o nosso Senhor é vitorioso. Confiem nele, descansem nele. Ele é o Cordeiro que venceu. Fiquem firmes, irmãos, resistam. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus em nós para vencer as ciladas do diabo. Resistam aos ataques, vençam as ciladas, avancem cada vez mais, adorando, pregando o Evangelho, porque milhares de pessoas estão aí fora, escravizadas pelos demônios, eles precisam ouvir, somente o Evangelho pode libertá-los.
Somente a pregação poderosa do Evangelho, as boas novas do Filho de Deus, pode trazer libertação a essas pessoas. E nós precisamos levar esse Evangelho às pessoas de Nova Esperança, à nossa família. E onde quer que Deus nos colocar, na sua soberania, nós seremos arautos de Deus para curar corações e para libertar vidas. Nós precisamos fazer o trabalho do Senhor. Façamos isso, meus irmãos. Façamos isso. Vamos nos dedicar. E eu quero encerrar falando aos irmãos: não há lugar mais seguro e perfeito para nos refugiarmos senão em Cristo. E é quando Ele está no nosso coração e a vida dele está em nós que o diabo não pode mais fazer nada. Então, corra para Cristo. Entregue o seu coração para Ele. Receba dele a salvação, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a vida eterna. Receba dele tudo aquilo que verdadeiramente você precisa. Porque é isso que é o Evangelho, é a boa notícia do Filho de Deus para esse mundo quebrado, para esse mundo caído. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nos conforte com esse Cristo cheio de compaixão, que mova também nossos corações a compaixão pelos outros, pelos doentes, pelo próximo, pelos que estão oprimidos pelo diabo. Nos faça servir, trabalhar com amor, cheio de fé, esperança, mas com vigilância, com atenção, com oração, para que nós não sejamos arrebentados aí pelos ataques e ciladas do diabo, que é feroz. Mas o dia dele está contado. O dia dele também está contado. Não perturbará para sempre, viu? Vai passar. O dia dele está contado e o Senhor Jesus esmagará de uma vez por todas a cabeça da serpente com seus pés. Que Deus nos ajude. Vamos orar.